Dia lindo, minha divindade, tudo bem com você? Como é que você está? Este é um vídeo sobre o review de posicionamento, mais um vídeo dessa série e o primeiro onde eu trago a figura polêmica aqui pra gente poder conversar sobre ela. Indiferente de você gostar ou desgostar desta pessoa que vai aparecer aqui neste vídeo, você tem que admitir que ele tem uma grande influência. Se você quer aprender com o posicionamento dele, você gostando ou não gostando dele, afinal de contas, pessoas inteligentes prestam muito atenção naquilo que tá por trás das coisas e não necessariamente só aquela pessoa. Então o que você acha ou deixa de achar sobre ela, deixa de ser algo tão importante, tão relevante, porque o que você tá olhando é algo que você também pode usar na tua vida para ter uma grande influência. Essa pessoa é nada mais nada menos do que Nicolas Ferreira, um deputado super jovem, tá aí fervendo nas redes sociais, porque ele é um rebelde com causa e com uma câmera na mão. Então ele tem aí dentro desse contexto de figura política uma influência muito boa e um posicionamento muito assertivo, porque ele tem um posicionamento emocional muito alinhado. Eu vou trazer outras figuras polêmicas aqui, se você quer também que eu fale da sua figura polêmica, você comenta aqui embaixo. Então bora lá falar do Nicolas Ferreira. Ah, não. Antes, peraí, você caiu de paraquedas nesse vídeo? Seja muito bem-vinda, eu sou Nani Asmé, se você ainda não me conhece, sou uma ex-ovelha negra, hoje uma líder magnética e trago pra você aqui alta performance, posicionamento, neurociência, tudo para que você possa ser uma pessoa influente, respeitada, poderosa, deixar de ser uma ovelha negra e também, assim como eu, se tornar uma pessoa que sabe usar esse potencial de ovelha negra, que ovelhas negras na verdade são que líderes poderosos. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também consegue despertar esse potencial em você. Então para isso que eu tô aqui, para te ensinar como utilizar o seu posicionamento emocional. É ele que faz a tua alta performance. Se você quer saber um pouquinho mais sobre tudo isso, tem já vídeo aqui no canal, tá? Aqui nessa série, inclusive, é sobre o review de posicionamento, beleza? E aí, agora a gente vai falar sobre o DNA comportamental do Nicolas Ferreira, suas inclinações naturais e a sua história. Lembrando que Ministério de Nani Creia Advierte. Este vídeo é baseado apenas em coisas que eu sou capaz de pesquisar aqui, né? Então eu não tive uma conversa, não tomei um chazinho, um cafezinho com o Nicolas pra perguntar como é que é a vida dele e nem fiz uma análise profunda nisso. Então isso aqui é basicamente o que eu consegui encontrar de dados sobre ele. Então a assertividade, ela não é assim, nossa, Dani, é isso, então eu não sei, né? Porque existem coisas que não. Sobre as inclinações naturais dele, isso fica muito claro, porque existem outras formas da gente identificar, que não só eu sentando de frente com ele, entendendo a história dele ali. Então, nós tivemos esse contato aí. Então, Nicolas, se você quer fazer o teu DNA comportamental, você já faz favor, fala comigo. É claro que eu faço teu DNA comportamental. Se tiver alguma coisa errada nesse vídeo aqui, você já fala assim, ó, vamos fazer que nós corrigimos esse negócio. Então, vamos lá. Bora! Hora do show, pô! Primeira coisa que vocês precisam saber sobre Nicolas Ferreira. Ele é um cara altamente adaptável. Ele é um cara que tem uma gana muito grande por modificar aquilo que ele considera que está errado. De alguma forma, dentro das inclinações naturais dele, ele tem mesmo essa tendência a querer consertar aquilo que ele acredita que não tá legal. Um outro ponto muito importante, a expressão do Nicolas Ferreira. Ele se expressa de uma forma magnífica, né? Ele é o cara da comunicação. Então, a gente já pode identificar que lá no comecinho, a gente começou a conhecer quem é Nicolas Ferreira, quando ele começou a aparecer na mídia, ele era o cara que denunciou dentro das faculdades a dificuldade que ele tinha de poder expressar o seu posicionamento político. E falar da sua verdade é algo muito importante, não é à toa que isso traz tanta visibilidade para ele. Quanto mais ele expressa a sua verdade, mais as pessoas olham para ele, certo? Então, quando ele sente no coração dele que aquilo ali ele precisa falar e ele fala, isso gera uma conexão genuína. O que é o posicionamento emocional? Quem eu sou, eu transfiro através de uma ponte que é o meu posicionamento emocional para aquilo que eu quero mostrar na minha comunicação, na minha influência, no meu posicionamento real, onde eu tenho as trocas com o outro. Para quê? Para lucrar com isso, certo? Todos nós, ninguém quer perder nada, a gente quer sempre lucrar com o nosso posicionamento, seja de forma positiva ou seja de uma forma a manipular. Mas este vídeo, ele não tem uma opinião política aqui envolvida, aqui é somente sobre o nosso deputado, entendendo o contexto da sua personalidade para você aí também poder utilizar isso ao seu favor, beleza? Você entendeu, velho? Então vamos continuar aqui entendendo o que? Nicolas tem uma perseverança, uma resiliência muito legal, tem isso muito forte na personalidade dele. Ele entende que quando ele passa pelo desafio, aquilo se torna algo muito mais, vamos dizer assim, palpável. Sabe quando você passa por um desafio e você acha que não tem mais como piorar e você fala, poxa,
eu vou aguentar mais um pouquinho, e de repente você colhe frutos, mas não só o fruto daquilo ali, você também é recebido com honras. Ele sabe que isso, os esforços que ele faz, eles vão gerar algo muito importante pra ele, que é essa visibilidade, que é essa influência, porque isso é uma coisa do DNA comportamental dele. Lembrando, né, que Nicolas aí, como um bom rebelde, com causa e com câmera, ele faz aí os seus rebuliços. Essa própria passeata que ele fez agora, que ele começou a caminhar e ele começou a trazer pessoas com ele, que ele entende o propósito, ele está falando da verdade dele, né? Então ele realmente acredita naquilo, é por isso que as pessoas seguem. Isso é uma coisa muito interessante. Algumas pessoas, elas têm uma certa, vamos dizer assim, dificuldade para a questão apenas manipulativa, tá? Ela precisa realmente estar apaixonada por aquilo que ela faz, porque senão ela cria ruído na sua comunicação. Outras pessoas não, outras pessoas são mediadoras, é mais tranquilo, então ela consegue ter um jogo de cintura, tá? Mas algumas pessoas, elas precisam realmente ter um fogo no coração, tá entendendo? Para conseguir fazer que as pessoas consigam acreditá-la, para que as pessoas consigam olhar para ela e falar assim, poxa, essa pessoa, ela é uma pessoa de confiança, eu gosto dela, né? À toa que ele conseguiu trazer tantas pessoas, né? Isso mostra que ele tem realmente uma paixão muito grande por aquilo que ele faz e por aquilo que ele gostaria de causar nas pessoas. Esse impacto que ele causa nas pessoas está muito relacionado a essa expansão. Ele também tem um potencial muito grande de liderança, no sentido não só de liderar quanto um governador, tá? Mas eu digo assim, se o Nicolas estivesse em uma empresa, ele provavelmente estaria num cargo de liderança fazendo um excelente trabalho, porque ele consegue inspirar através do próprio desafio, ele consegue inspirar através daquilo que ele acredita, da verdade que ele conta, da verdade que é dele, e que ele joga isso numa perspectiva para que as pessoas, elas consigam entender isso e acreditar isso também dentro da vida delas. Falar, não, isso aqui acho que dá pra eu dar meu selo de concordo ali com ele e tudo mais. E isso também cria uma grande divisão, né? Porque as pessoas, elas têm muita crítica sobre ele e também muitos elogios também. E aí, olhando pra questão do DNA comportamental, olhando agora um pouco pra trajetória do Nicolas, a gente consegue perceber o quê? Que ele vai criando espaço e aliados quando ele começa a identificar o que ele precisa mudar e resolver, e ele é muito leve nisso. Ele não tem aquela coisa de, não, veja bem, não é bem assim. Não, ele fala assim, não, cara, isso aí é interessante. Ele começa a meio que trazer informação importante. Ele é muito coerente, tá? Então isso é muito importante aqui. Peguem essa informação, que coerência faz o teu posicionamento ser absurdamente, olha isso, absurdamente notável. Presta atenção nisso, olha que legal. Você pode ser uma pessoa muito notável, ou seja, as pessoas vão notar você, vão saber quem você é, vão respeitar o seu espaço, se você for uma pessoa coerente. Então o Nicolas tem muito isso, e isso também é uma questão da identidade dele, quanto o DNA comportamental de inclinação natural, isso é muito legal, e ele usa muito isso, né, dentro das suas campanhas. Eu vou abrir aqui um documento, né, que eu fiz com o DNA comportamental dele, e vou falar um pouquinho mais embasado nisso aqui que eu tenho na minha mão. Primeira coisa é que o Nicolas, ele não quer ser aceito, né? Ele quer ser visto. E esse até que é um ponto bem interessante. Porque tem pessoas que elas querem a aceitação, então elas têm uma tendência a manipular. Como o Nicolas, ele tem esse arzinho, né? Cheirinho, fafofu, sinto cheiro de ovelha negra no Nicolas. Ele tem uma tendência a realmente expor ali a sua opinião, porque ele sabe que ao gerar a crítica, ele também vai gerar... O Nicolas, ele traz essa coisa da comunicação e do posicionamento de uma forma muito leve. Um movimento, ele já entendeu isso, tá? E você pode utilizar isso na sua vida, minha divindade. Você pode usar isso ao seu favor, porque ele tem coerência. Às vezes as coisas que ele fala ali pode ser uma coisa que você concorde ou não concorde, mas ele concorda com ele mesmo. Preste atenção nisso que eu vou te dizer, porque você pode utilizar isso ao teu favor. Imagina aí que você tem uma coisa que você acredita, só que você tem medo de falar isso ou de se posicionar em relação a isso, porque você acha que as pessoas, elas não vão gostar. Este medo, a carência impede você de você mostrar a sua verdade. Muitas vezes você quer agradar. Como o Nicolas, ele não tá nem um pouco preocupado em agradar, ele tá mais preocupado em estar no palco, isso fica muito mais fácil. E ele entendeu isso e ele absorve isso de uma maneira muito legal, porque aí isso vai gerando cada vez mais coerência. Pensa aqui comigo, se você quer ser visto e, como diz o outro, falem mal, falem, né, falem bem, mas falem de mim, tá tudo certo, e você coloca isso pra você como uma coisa que te gera um conforto, é suficiente. E esse é justamente
o ponto importantíssimo da influência do Nicolas e que eu quero trazer aqui nesse vídeo. O Nicolas Ferreira é um cara extremamente coerente e o nosso cérebro precisa de coerência. Quando você acredita em você, você não tá preocupada em ter que falar pro outro que ele tem que gostar de você ou que ele tem que desgostar ou provar o teu ponto, provar a tua opinião. Quando você não tá preocupado com isso, você só tá ali e você faz aquilo que você acredita que é certo. Essa coerência com a tua verdade, ela coloca teu posicionamento em outro nível. A tua performance, ela fica assim, absurda. Você aí, procrastinador, que muitas vezes você não sabe por que procrastina, deixa eu te contar um segredo. Às vezes, meu querido, você tá procrastinando, tá, minha divindade? Porque você quer agradar os outros, você deixa de fazer aquilo que você acha que é certo, que você acredita, pra poder fazer com que os outros, eles acreditem em você, que eles gostem de você, que eles validem você. E o Nicolas, ele traz isso de uma forma muito importante. Eu acho que a maior lição aqui é maleabilidade, adaptação. Tem de sobra, eu acredito que isso dentro do posicionamento é muito importante também. Mesmo que às vezes vocês tenham uma certa rigidez e isso faça parte da tua personalidade, se tornar uma pessoa maleável para entender outros pontos de vista, porque um bom líder, uma pessoa que tem uma alta performance, uma pessoa que ela consegue se posicionar de uma forma poderosa, de uma forma, ser influente de verdade, é uma pessoa que consegue ouvir, ver e perceber o ambiente. Se você consegue fazer isso, identificando o que é que tem nesse ambiente, como é que eu vou reagir a este ambiente, isso facilita muito a tua vida. Se você quer utilizar técnicas de influência, técnicas de comunicação, de uma forma que realmente você, na hora do vamos ver, você consiga aplicar isso sem você ficar pensando, ai caramba, como é que eu tinha que fazer mesmo? Eu não lembro mais o que eu tinha que fazer, como é que era? Você não dá esse branco, muitas vezes, quando você tá no flow da conversa, quando você tem que se posicionar, às vezes fechar um contrato, tá? Fazer um evento. Olha a importância de você entender a maleabilidade, porque às vezes você tá com uma coisa na tua cabeça, só que o ambiente ele tá pedindo outra. E ao invés de você reagir, você vai identificar como é que você pode ser você dentro daquele ambiente, com o teu DNA comportamental, carregado da tua história. Um outro ponto muito importante que fica de lição aqui é o potencial que todos nós temos de influenciar as pessoas. E como que nós fazemos isso? Falando da nossa verdade. E que verdade é essa? A gente tem que entender o que é que a gente quer fazer e fazer, não ficar esperando agradar outras pessoas com isso, ou desagradá-las, né, mas ou querer de alguma forma fazer parte e tudo mais. Tá certo que o posicionamento em si, ele é para você pertencer a algum lugar, é para isso que ele serve, para você poder lucrar de alguma forma com isso, seja estando num ambiente e se sentindo seguro naquele ambiente, não, ou seja, você estando dentro de um contexto onde você deseja influenciar aquele ambiente para poder realmente lucrar, seja financeiramente, com oportunidades, como diz o outro, pegar o fulaninho, a fulaninha, entendeu? O pessoal gosta de influenciar dessa forma também. E o beijinho, será que rola? Não. Ah, tá de sacanagem, né? Então a gente vai tratar essa questão também da tua performance, que nem eu coloquei na parte da procrastinação. Muitas vezes a gente procrastina porque não quer tomar decisão, porque você não quer escolher, porque você tem medo de desagradar, ou que você quer justamente fazer o contrário, pra mostrar pro fulano, pro ciclano que você é capaz e mostrar o quanto você é bom, provar o seu ponto. Tudo isso atrapalha você no teu posicionamento. Tudo isso faz com que você não consiga ser uma pessoa coerente com quem você é. Então aí, a segunda lição importantíssima aqui, inclusive, o mecanismo cerebral que todo mundo deve aprender, que é essa coerência com a própria verdade. Isso afeta o teu posicionamento num nível absurdo. Um outro ponto muito importante é a questão da resiliência, certo? E de entender que muitas vezes o desafio, ele é bom. O Nicolas tem isso muito forte, isso é uma questão dele, quanto inclinação natural, e também mostra tudo que ele já passou e as questões que ele sofreu na faculdade, não sei o que, e tarará. E aí, a gente vê, dentro da história dele, o quanto que as pessoas batem nele quanto deputado e tudo mais, e ele vai lá e ele enfrenta isso, e ele sabe que de alguma forma isso vai mexer nas estruturas aonde ele quer, né? Então ele entende que o desafio para ele é uma coisa muito agradável. É como se gostar do desafio fizesse ele estar aonde ele está. E isso sobre o nosso posicionamento é muito interessante. Quando você é desafiado, você tende a se retrair.
Então, se alguém chegar aqui agora, né, e falar assim, Nani, tá acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu posso falar assim, nossa, a pessoa tá se sentindo assim. Me senti mal por isso, eu preciso entender o ponto dela. Eu posso tentar querer agradá-la. Eu vou me retrair. Ou a pessoa chega e eu me sinto ofendida e eu já vou partir pro ataque. Eu já vou ser aquela pessoa reativa. Então, eu vou provar o meu ponto. Mas veja bem, é isso, isso e isso. Quando você faz isso, você não está observando o ambiente, você não consegue utilizar aquilo que aquela pessoa trouxe para te favorecer. E este ponto da resiliência, ele é muito importante nesse sentido. Você aprender a gostar do desafio. Você pode gostar do desafio, tá? O desafio não precisa ser ruim, mas ele precisa ser um desafio escolhido, com consciência, de acordo com o teu DNA comportamental. O Nicolas não gosta só porque ele aprendeu isso, porque isso de alguma forma deu lucro pra ele, é algo que já existe dentro dele, que é uma inclinação natural dele, que ele usa isso muito bem, que faz também com que a gente olhe para o que ele tá fazendo e fale, esse cara tá coerente, esse cara, ele sabe influenciar de uma forma que a gente consegue sentir que ele tá sendo verdadeiro, e isso é muito bacana dentro do posicionamento dele. Então aqui neste contexto, gente, resiliência é uma coisa muito importante. Aprendam resiliência dentro do teu posicionamento. Você, em vez de estar reagindo, né, que é aquele momento onde você recebeu a informação que às vezes você vai se sentir desconfortável e vai ficar meio sem saber o que fazer, você vai entender que aquilo ali pode ser interessante pra você. É tipo assim, Nani, não gostei disso. Calma aí, fala mais sobre isso. Deixa eu entender sobre isso. Nesse momento, você sai do lugar onde você deu o teu poder pro outro e você faz o quê? Retoma teu poder de volta. Isso aí, o Nicolas também faz muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui no DNA comportamental dele. Isso é verdade. 2 hours later. Clareza de propósito. Gente, esse é um outro ponto muito importante que você pode aplicar ao teu posicionamento. E isso vai te ajudar, não só na influência, mas também no teu desenvolvimento geral. Ou seja, na tua performance, você vai começar a ter uma alta performance. Clareza. É isso. A pessoa sabe o que quer. Mas só é possível saber o que quer se você sabe quem você é. Porque através dos teus valores, teus propósitos, filosofias de vida, é isso que você vai fazer você se inclinar para algum lugar e dizer, olha, eu quero isso e não quero aquilo. Essa escolha é justamente um posicionamento. Por exemplo, eu tô aqui agora, né, segurando o meu microfone e estou segurando a minha xícara. Muito bonita, por sinal. Qualquer dia aí, como diz o outro, se pagar nós mostra a marca dela. Pague o aluguel. O quê? Muito bom, inclusive, o café. Maravilhoso. Que veio a xícara. Seguinte, eu tenho isso aqui. Eu tô olhando pra cá e tô olhando pra cá ao mesmo tempo. Então, eu tenho o microfone e tenho a xícara. Qual é a escolha que eu vou fazer? Eu preciso escolher e me posicionar. Quando eu me posiciono pra xícara, você tá vendo que o microfone, ele fica fora do meu campo? E quando eu me posiciono pro microfone, a xícara, ela fica um pouco fora? Isso é natural. Você não vai agradar todo mundo quando você se posiciona. Só que se posicionar vai agradar as pessoas certas. E o Nicolas usa isso muito, muito bem. Então é importante você ter clareza de quem você é pra saber se você é da turma da xícara, team xícara ou team microfone. Você vai ter que fazer ali mais ou menos a tua escolha. Quando você sabe escolher o que você quer, você está feliz com a tua escolha, você tem clareza. Então é muito mais fácil para você conseguir enxergar entre o ponto A e o ponto B. Então isso ajuda muito na tua alta performance. É muito mais fácil para uma pessoa que tem clareza, ela conseguir chegar onde ela quer chegar. E essa clareza, muitas vezes, as pessoas colocam dessa forma. E faz um quadro dos sonhos e coloca lá que você quer ir para Dubai. Cara, Dubai tá lá na puta que pariu. Às vezes você tá pagando dívida, velho. Você não vai colocar essa porra. Você é retardado por acaso? Você tem que aprender a utilizar seu DNA comportamental pra fazer esse tipo de coisa, pra ter clareza daquilo que realmente é relevante pra você. Porque às vezes você viu o coach de Celtinha falando da porra de Dubai e você, na verdade, quer ir pro Maranhão. Tá entendendo a diferença? Você tá entendendo o ponto que eu quero chegar aqui? Não é porque você decidiu que aquilo ali é importante, só porque você acha que aquilo é bonito e tal, tem que ter uma profundidade. Porque pra gente poder ter ação, pra gente poder realmente se posicionar com tranquilidade, com alegria e tudo mais, você sabe o que você precisa de verdade? É você entender o que tem por trás das escolhas que você faz. Muitas vezes você não sabe o que tem por trás das suas escolhas. Você não olha pra isso. Você faz escolhas superficiais. Só que essas escolhas superficiais, elas não são maiores do que as suas tripas movimentando, mexendo, quando você tá no modo sobrevivência. Esse que é o grande ponto. É isso aí que te pega. Então, muitas vezes, você não consegue nem se posicionar, nem agir. Vamos dizer assim, não consigo fazer o que precisa ser feito, eu fico procrastinando, eu gostaria de fazer mais, fica super sobrecarregado, tem um monte de problema.
E isso só acontece porque você não aprendeu a escolher direito. Escolher por sua própria vontade, pelos seus próprios valores. Você consegue entender a importância disso? Então, ter clareza para poder fazer escolhas, tomar decisões, não é só sobre eu quero isso e isso aqui é muito importante. Não é só isso. Vamos um pouquinho para trás. Volta um pouquinho. Olha para tua vida e percebe o que isso significa para mim. Por que eu tomei essa decisão e essa escolha? Será que isso aqui era realmente relevante? Como que eu me sinto quando isso acontece? Porque quando você entende tudo isso e você consegue encontrar um ponto que mexe com você de verdade, esse fervor, e aí entra a paixão, né, que eu falei bastante aqui nessa questão, do Nicholas realmente ter que estar apaixonado, né, para conseguir se posicionar, isso é uma coisa que facilita demais, não só o teu posicionamento, mas a tua alta performance. Então assim, nossa, eu tô louco por esse carro, mas o que esse carro representa pra você? Porque às vezes é só um carro, cara. E aí você fala assim, poxa, todo mundo consegue, eu não consigo. Não é que você não consegue. O teu modo de sobrevivência, ele quer que você sobreviva, ele não quer que você ande de carrão, filho. Você tá entendendo? Que por mais que você queira, como diz o professor Hélio Couto, a casa, o carro, o apartamento do caralho lá, não é isso que mexe nas tuas tripas. Não é isso. O que mexe nas tuas tripas, minha divindade, é o teu sistema de sobrevivência. Você precisa encontrar algo mais forte, mais relevante, mais valoroso, que tenha realmente propósito pra você olhar pra aquilo e falar assim, eu realmente preciso. Isso é vital para mim. Neste lugar, o seu posicionamento é impecável. Neste lugar, o teu modo de sobrevivência não domina, porque aquilo ali é muito mais forte do que ele, percebe? E aí, essa paixão, ela é muito importante. Então, é uma outra questão que fica aqui para que você possa olhar para o posicionamento do Nicholas Ferreira, gostando dele ou não, e entenda que quando você é um apaixonado, quando você é coerente, quando você está de acordo com os teus valores, quando você entende quem você é e consegue transmitir a sua verdade de forma coerente, e mesmo que você acredite que, se eu falar isso, as pessoas vão gostar, não, você vai entrar no meio certo, você vai falar sobre as coisas certas, e é exatamente isso que vai conectar você com pessoas que vão gerar em você crescimento, semelhante atrai semelhante. Às vezes você está no lugar errado, falando de coisas que você não quer, vivendo uma vida que você não quer, buscando a porcaria de um propósito que não é teu, que foi alguém que enfiou na tua cabeça. Então, quando você tem clareza, quando você tem coerência, quando você tem paixão, quando você vibra, quando você tá realmente ali buscando aquilo que faz sentido pra você, que canta no teu coração, isso faz toda a diferença, né? Eu posso descrever aqui o posicionamento emocional do Nicholas como alguém apaixonado, coerente, perseverante, resiliente, que passa pela dificuldade e tem uma certa paixão, inclusive, pela dificuldade. Eu acredito que isso te ajuda, se você tem alguma coisa parecida com ele, você pode utilizar isso na tua vida, identificar isso na tua personalidade para entender que às vezes você não precisa ser um grande comunicador, você não precisa ser uma pessoa que tá ali com a câmera na mão para mostrar isso e expor nada disso. Mas você pode ter o teu palco, onde você decidiu que o palco é seu. Fica aqui com você, né, a reflexão de quem você é, no sentido de por quem e pelo quê, por qual causa, qual verdade eu sou apaixonado, como que eu devo agir com coerência para que eu consiga me posicionar com assertividade. Qual é o comportamento coerente que eu preciso para alcançar isso? Isso realmente é relevante para mim? Que desafio consciente eu posso buscar? Olha quantas perguntas importantes que você pode tentar identificar em você. Faça esse exercício, busca entender isso com você para que você consiga desenvolver em você um comportamento muito influente e você possa usar as técnicas de comunicação, técnicas de influência que provavelmente você tem alguma e que muitas vezes o teu modo de sobrevivência não permita que você use. Então veja, às vezes você tem aí alguma coisinha que também tem no Nicholas, por mais que você não goste dele, às vezes isso te incomoda, mas você pode utilizar isso ao seu favor. E aí você comenta aqui qual que é o próximo que você gostaria de ver aqui no canal. Eu tenho alguma coisa preparada, eu acredito que você vai gostar desta próxima pessoa influente, porque ele é uma pessoa muito foda. Esse cara é foda. Pode ser que você não goste dele. Conheço algumas pessoas que não gostam, mas eu acredito que você imagina quem que é? Comenta aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Beijo, beijo.